quero contar a vocês a história de um jovem, não mais tão jovem agora, mas quando isso aconteceu era, um jovem que foi darwinista, marxista, até seus 18, 19 anos, e no ensino médio, quando cursava Química, lá em Criciúma, sul de Santa Catarina, ele teve encontro primeiramente com Cristo, e com uma mensagem que revolucionou a vida dele, a minha vida, que a história vai ser a minha mesmo, né? Então, o título que eu dei para esse testemunho, ele foi inspirado no último livro publicado por um grande cientista, um físico britânico chamado Stephen Hawking. Ele faleceu faz poucos anos, né? E tinha uma doença degenerativa, uma das mentes mais brilhantes, né, do tempo mais recente, e no entanto estava ali limitado por uma cadeira de rodas fazia muitos anos. E o último livro que ele escreveu tem como título Minha Breve História. E eu fiquei assim, refletindo nesse título que ele escolheu, porque ele escreveu lá nos anos 80, 90, né, 80, aquele livro Uma Breve História do Tempo. E eu li esse livro quando eu tinha 15 anos. Aliás, fiquei bastante frustrado, porque na introdução ele fala assim, esse livro foi escrito para leigos, e eu entendi muito pouco. Então, com 15 anos, depois eu reli, tentei entender um pouco melhor, mas não adiantou muita coisa não. Enfim, e o último livro então ele intitulou como Minha Breve História. Uma vida curta, se formos pensar em termos de eternidade, né? 76 anos, se não me engano, ele faleceu. E então eu pensei, aqueles que têm Deus na vida, aqueles que têm uma esperança, né, real, não precisam ter uma breve história, podem ter uma história eterna. Por isso o título, Minha História Eterna. Quando adolescente, alguns autores tiveram uma grande influência sobre mim. Eu sempre gostei muito de ler, desde bem novo. Meus pais tinham lá em casa uma coleção de livros de capa preta com o título Ciência Ilustrada. Aliás, minha mãe tirou meu nome dessa coleção. Ela estava grávida de mim, folheava um daqueles volumes e encontrou lá um cientista, a biografia dele, Albert Abraham Michelson. Só que ela não sabia que a pronúncia era Michelson e disse que eu seria Michelson e está acabado. É a mãe que dá a pronúncia, né? E ela também não sabia que era um sobrenome. Na verdade, o meu nome é um sobrenome, né? É Michelson, filho de Michael. Mas está tudo certo, porque depois que eu descobri que esse homem tinha sido um grande cientista, para você ter uma ideia, ele calculou pela primeira vez a velocidade da luz, arredondando 300 mil km por segundo. Quando eu descobri essas coisas sobre ele e outras descobertas mais que ele fez, eu fiquei assim muito feliz. Que legal, meu nome veio de um cientista importante, primeiro físico a receber um prêmio Nobel de Física nos Estados Unidos. E quando me tornei adventista, pesquisando um pouco mais sobre a origem do nome Michael, eu descobri que era Miguel, ou Michael, né? Meu filho mais novo chama Micael. Em termos eu sou filho dele, né, pelo nome, mas enfim, né? Eu quis que o meu filho tivesse o nome original, né? Micael. Micael, filho de Jesus. Então, sem querer, minha mãe me deu um nome que resume muito bem aquilo que eu mais gosto de pesquisar na vida: teologia e ciência. Olha que legal. Eu costumo dizer assim, que quando chegarmos ao céu e formos ganhar um novo nome, eu vou dizer para Jesus, se quiser deixar esse, tá bom, eu gosto dele. Minha mãe foi muito feliz ao escolher esse nome. Só que não é Michelson, mas ficou assim mesmo. Bem, como eu dizia para vocês, então, alguns autores que influenciaram grandemente a minha adolescência e juventude foram esses aí que estão na tela. Primeiramente o Carl Sagan. Também com 15 anos eu comprei num sebo o livro Cosmos. Não era aquela capa ali, essa capa já é mais recente, é uma capa mais antiga, eu tenho lá em casa até hoje esse livro. E ele me abriu muito entendimento para coisas, né, para temas científicos. Fiquei maravilhado com as coisas que eu li, era um livro volumoso. Stephen Hawking, né, Uma Breve História do Tempo, como eu já mencionei, também teve uma grande influência na minha juventude, na minha adolescência. E por causa deles, eu então passei a conhecer outros autores mais antigos, como Charles Darwin. E então me tornei um evolucionista.
Acreditava que a vida começou lá no mar primitivo, de forma rudimentar, se é que isso existe, e foi evoluindo com o tempo, com o passar dos milênios e milhares e milhões e bilhões de anos. Eu não sabia na época, né? Mas hoje eu sei, eu era um evolucionista teísta. Eu cria em Deus e Darwin ao mesmo tempo, como se fosse possível, né? Também fui apresentado com o tempo a Karl Marx, e depois eu vou explicar como é que foi esse processo. Portanto, eu podia me definir da seguinte forma: eu era um católico, evolucionista, marxista. Resumindo, eu era isso. Até encontrar uma mensagem que explodiu essa minha cosmovisão. Despedaçou as minhas ilusões e meus preconceitos e os meus pós. Eu gostei do que ela falou, né? Eu não lembro agora. Você falou em pré e pós depois. Eu gostei do pós-sedente, mas não vai ser isso que eu... Pré-conceitos e pós-conceitos, né? Mas enfim, eu gostei do pós-sedente também. Enfim, foi foram 3 anos de luta para destruir e reconstruir a minha estrutura de pensamento. E eu vou contar para vocês um pouquinho disso nesta noite. Aí está o livro, né, que inspirou o título, pelo menos, da minha palestra, Uma Breve História, a minha breve história, e eu recuso pensar que a minha história será breve, porque Jesus diz que quem tem um filho tem a vida, e não morrerá eternamente, viverá eternamente. Então essa esperança ninguém me tira, ninguém me arranca, por isso a minha história eterna. Vamos lá, eu nasci nessa cidade, como eu disse, fica no sul de Santa Catarina, uma cidade de médio porte ali, mais ou menos 180 quilômetros da capital, Florianópolis, e cresci aí, até os meus 18 anos, quando mudei para Florianópolis, onde cursei jornalismo, lá na Federal de Santa Catarina. Em 1988, eu costumo dizer que eu tive uma conversão dentro do catolicismo. Minha mãe sempre foi católica, quer dizer, até... Depois eu vou contar também a história dela rapidamente, né? Ela é adventista, mas ela também nasceu numa família católica, nos levava à missa, minhas irmãs e eu, rezávamos em casa. Ela sempre foi uma mulher muito religiosa, e isso também eu devo a ela, essa inclinação para as coisas de Deus. Mas em 88, e ali estou eu com aquela roupa vermelha, né? Eu fui convidado a fazer parte de uma encenação de Natal na igreja matriz, lá de Criciúma, igreja católica. Mas eu era um rapaz muito tímido, e eu perguntei, como é que é esse negócio? Eu vou ter que falar alguma coisa nessa encenação aí? Não, você vai ser um rei mago, você só vai entrar, dar um presente para Jesus e sair. Ok, assim eu faço. E aceitei participar. Mas aí, com isso, eu acabei conhecendo um pessoal muito legal, jovens muito cristãos, por sinal, de um grupo de jovens que tinha como nome Gênesis, Grupo de Jovens Gênesis. E eu agradeço a Deus por ter conhecido esses jovens e ter participado disso, porque a minha juventude, a minha adolescência foi bem tranquila, assim, não tivemos envolvimento com drogas, com comportamentos desregrados. Eu tive uma adolescência tranquila, nesse sentido. Envolvido com as coisas da igreja católica, comecei a participar de pastorais, da juventude, da comunicação, dava até palestras de comunicação, às vezes para freiras, em conventos, e andava com os padres, enfim. Depois eu vou contar um pouquinho também da minha vontade de ser padre naquele tempo lá. E comecei a participar de outras encenações, aí já falando, e eu creio que Deus estava me preparando para alguma coisa no futuro já, né? Já não tinha mais tanta vergonha, já até pregava quando o padre não estava lá na comunidade, né? E teve uma encenação em especial que mexeu comigo também. No ano anterior eu tinha sido soldado e tinha batido no Jesus, na Via Sacra, que é a encenação de Páscoa, né, que é muito comum na igreja católica. No ano seguinte eu fui Jesus, e aí o soldado se vingou batendo em mim, né? O meu amigo lá. Mas eu lembro que quando eu estava ali preso àquela cruz de eucalipto, amarrado, eu parei para pensar, eu acho que pela primeira vez, no sacrifício de Cristo por mim. Eu pensava assim, esse sangue aqui não é sangue, é ketchup. Essa coroa não é de espinhos. Eu sequer estou pregado, eu estou só amarrado a essa cruz, mas o meu Senhor, Ele derramou sangue de verdade. Ele foi pregado, Ele sofreu imensamente, física e espiritualmente, pela minha salvação. E ali eu
tomei a decisão, eu queria ser padre. E aí fui para o seminário católico lá de Tubarão, uma cidade que fica próxima a Criciúma. Passei uma semana ali recebendo orientações, participando de palestras. E no fim da semana um padre sábio me deu o seguinte conselho, e que bom que ele falou isso. Olha, Michelson, você é muito jovem ainda, eu tinha acho que uns 16 anos, você é muito jovem ainda. Volte para casa, termine o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida, e se você ainda tiver essa vocação, esse desejo, volte que nós vamos aceitá-lo aqui. Eu nunca mais voltei. Às vezes eu brinco assim, que eu conheci a minha esposa, não, eu conheci ela bem depois, mas eu vi que eu tinha outra vocação, eu tenho 3 filhos, por isso que o Jairo não lembrou o nome, são 3, né? Eu entendi que eu tinha que crescer e multiplicar, mas não sozinho, depois eu parei. E deixo para vocês a continuidade desse processo. Mas Deus tinha outros planos, né? E não voltei mais para o seminário, mas continuei participando da igreja como líder, enfim. Quando eu conheci aquele adventista no ensino médio, depois eu vou mostrar aqui para vocês a foto também, eu comecei a estudar a Bíblia como nunca antes, até para refutá-lo, né? Eu queria mostrar que ele estava errado. E comecei a estudar e ler, descobrir coisas na Bíblia, e eu comecei a apresentar isso para os meus amigos lá do grupo de jovens. Para vocês terem uma ideia, a última vez que eu preguei numa celebração, quando o padre não podia ir, nós fazíamos uma celebração na comunidade, e aí os ministros da Eucaristia faziam o momento da Eucaristia, eu estudei sobre a ressurreição de Lázaro na Bíblia. Levei minha Bíblia católica lá, toda anotada, com folhinhas, que eu não sabia procurar direito ainda, né? Com folhinhas marcando as páginas, e na missa eu preguei a Bíblia. Lázaro está dormindo, os mortos não E eu só percebi alguns ministros assim, olhando meio torto para mim, e achando aquilo muito estranho, né? Depois disso eu acabei sendo convidado a me retirar, enfim, né? Mas enquanto eu podia, eu fui pregando. Estava na Bíblia, eu queria anunciar o que estava na Bíblia. E comecei a incomodar as pessoas, sem querer. Então eles convidaram um ex-seminarista para ministrar um curso bíblico na paróquia. E eu fiquei feliz, pensei, finalmente, vamos estudar a Bíblia aqui agora, né? Vamos entender as coisas. Então fomos lá, vários jovens, participar daquele curso bíblico. Eu fui com a minha Bíblia, fui com o meu caderno para anotar as coisas. E aí eu tive o primeiro contato com a chamada alta crítica. Eu não sabia que isso tinha nome na época. Eu só sei que me causou muita estranheza. E aos meus amigos também. Porque aquele ex-seminarista começou a dizer o seguinte, olha gente, quando o povo proletário lá no Egito sai das garras dos burgueses egípcios, que linguagem estranha, né? E começa a caminhar pelo deserto, e se deparam com aquele mar diante deles, não é que o mar se abriu, eles sabiam que era uma maré baixa, então passaram com água pela cintura. Aí eu peguei a Bíblia, abri rapidamente ali, comecei a procurar, encontrei lá o texto e mostrei para o meu amigo do lado, escuta, aqui está escrito que o mar ficou aberto como 2 paredes, lado a lado. Como que ele diz uma coisa dessa? Resumindo, ele começou a desfazer todos os milagres da Bíblia e interpretá-la sob a ótica marxista. Tudo era conflito de classes ali na Bíblia, luta de classes. E para resumir, o curso não durou muito tempo, porque ninguém suportou aquilo. Na época eu não sabia disto. Era a alta crítica ali funcionando. Uma leitura meramente humana. É o homem tentando colocar na Bíblia suas pressuposições e não tirando da Bíblia aquilo que ele tem que praticar e viver. Talvez você comece a entender por que eu me assusto hoje em dia ao ver certos ventos soprando dentro da igreja. Com muito atraso, porque isso eu vivi há 30 anos. Tem gente hoje aí trazendo de volta algumas ideias com cheiro de naftalina, achando que descobriu a roda, quando já é coisa muito antiga, né? Era a teologia da libertação, na verdade. Era a teologia que nós seguíamos na época. Leonardo Boff, Frei Beto e outros aí expoentes dessa teologia, que na verdade é um cristianismo marxizado, eram os nossos mentores. Eu lia os livros deles. Nós éramos contrários ao movimento carismático que na época estava começando a crescer, porque a nossa linha era mais política, era ideológica. Para vocês terem uma ideia, eu era um líder da igreja, ok? Mas nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, para começar. Porque para nós,
O reino de Deus tinha que ser implantado na terra por via política, pela justiça social. Eu fiquei muito surpreso quando, estudando a Bíblia, descobri que Jesus vai voltar. E que somente Ele vai resolver as mazelas da humanidade e nos tirar do atoleiro em que nos metemos. Que não é chamado injustiça, isso ou aquilo, é pecado mesmo. O pecado é que nos escraviza e que nos destrói. Tudo que vem depois é derivação dele. Então, eu me deparei, tempos depois, com alguns textos de Ellen White, e como não dizer que essa mulher não foi uma profetisa? Porque ela anteviu coisas que no futuro seriam um grande problema para o cristianismo e para o adventismo em específico. Por exemplo, ciência do bom viver. Qual é a condição do mundo atualmente? Não é a fé na Bíblia hoje destruída, o que aquele rapaz estava fazendo conosco, naquele curso? A fé na palavra de Deus destruída tão eficazmente pela alta crítica e as especulações, como era pela tradição e o rabinismo nos dias de Jesus? Ela compara, né? No professo mundo cristão, mesmo nas professas igrejas de Cristo, quão poucos são regidos por princípios cristãos. Nos círculos comerciais, sociais, domésticos e mesmo nos religiosos, quão poucos fazem dos ensinos de Cristo a regra do viver diário. Alguns fazem uma seleção, na verdade. Só usam aquilo que convém. Se isso não está de acordo com se isso condena as minhas preferências, os meus pecados acariciados, eu relativizo. E só sigo aquilo que realmente me convém. Alta crítica. É esse movimento que lá atrás Ellen White já estava condenando. Educação, página 227. Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, só faltou a palavra atualizando, né? Que agora está na moda, né? Está destruindo a fé na Bíblia, como revelação divina. Está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer, inspirar as vidas humanas. Se a Bíblia é apenas uma construção humana culturalmente condicionada, como alguns têm dito hoje em dia, que poder ela vai ter na minha vida para mudar a minha trajetória, para me ajudar a vencer as tentações? É apenas um livro escrito por pessoas como eu. E foi de fato, mas foram inspiradas por Deus. Se você pegar lá o Nisto Cremos da sua gaveta ou da sua estante e ler a crença fundamental número 1 dos adventistas do sétimo dia, você verá que nós cremos no seguinte: a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Antigo e Novo Testamentos, são a revelação inspirada de Deus, infalível, está lá. Se a pessoa não crê nisso, na crença número 1, como ela pode se chamar adventista? Quando eu conheci o adventismo, isso me deixou fascinado. Que coisa linda, finalmente encontrei um povo que entende a Bíblia como a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus, de capa a capa, não mais como aquelas pessoas que tentavam me dizer que nós temos que reinterpretar esse texto, que ele tem um valor cultural apenas, nós temos que recortar a Bíblia e usar aquilo que se encaixa em nossa ideologia. Eu não queria mais saber disso, eu queria a pura palavra de Deus. Por isso, repito, que me assusta ver alguns movimentos surgir, inclusive em nosso meio, trazendo de volta isso que já foi condenado no século XIX e que me fez tão mal na minha juventude. Mais um texto aqui para vocês. Olhando para o alto, uma meditação matinal de Ellen White também. Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar as decisões de Deus. Que incrível isso! Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando-a ou endossando-a quando interessa, né? Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia, as mentiras, os dogmas, as ideologias que não condizem com a palavra de Deus. É um vinho que inebria, que deixa a pessoa entorpecida. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares
destes últimos tempos. Se não podem subverter e torcer a palavra de Deus, se não podem ajustá-la a práticas humanas pecaminosas, eles a despedaçam. Profetiza. Incrível, né? É um diagnóstico. São subversivos, torcem a palavra de Deus, e quando não conseguem ajustá-la, adaptá-la às suas práticas, eles simplesmente a cancelam, despedaçam, fragmentam. Temos visto isso acontecer hoje em dia, muito frequentemente. Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas Escrituras pelas tradições e filosofias, assim hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, evolução, espiritismo, teosofia e panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar as pessoas para caminhos proibidos. Para muitos a Bíblia é uma lâmpada sem óleo, porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. E aqui a tesourinha para você não esquecer mais. A alta crítica é uma tesoura que corta de acordo com a vontade do ser humano que está por trás de tudo isso aí. E de Satanás também, óbvio. Repito, a obra da alta crítica em dissecar, conjecturar, reconstruir, está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina, está roubando a palavra de Deus o seu poder de controlar, erguer, inspirar vidas humanas. Por outro lado, encontramos veja, geralmente são os movimentos subversivos, progressistas, mais à esquerda, que se valem desse tipo de ideia. A Bíblia tem que ser reinterpretada, cancelada, atualizada. O ser humano é que tem esse poder. Por outro lado, há alguns pensadores católicos tradicionalistas, no caso de Olavo de Carvalho, por exemplo, né, um filósofo brasileiro, que num vídeo mais ou menos recente, aqui está o link, ele diz que o Evangelho é obra da igreja, e que só se Jesus Cristo aparecesse na sua frente e dissesse alguma coisa, você podia entender como palavra de Deus. Para esses pensadores católicos tradicionalistas, somente a Igreja Católica pode interpretar a Bíblia. Você não pode. Quem é você para fazer isso? Então são dois extremos, né? Veja só. Uns, o pessoal lá da ala progressista, relativizam e recortam a mensagem da Bíblia. Outros, como o caso desses pensadores católicos tradicionalistas, né? Tentam monopolizá-la, só nós. Uns filtram pela cultura, outros pelo clero. Para o diabo tanto faz. Para o diabo tanto faz por quê? Porque ambos os grupos são jogados no colo de quem? Da besta de Apocalipse 13. É isso que importa para ele, basicamente. Esse livro eu escrevi quando eu tinha 15 anos. Também. Eu ganhei de meus pais uma máquina de escrever, lembra disso aí? Datilografia? Alguém fez curso aí? Datilografia? Levanta a mão. Você acabou de se denunciar. Somos realmente do século milênio passado, né? E eu passei minhas férias de verão datilografando esse livro. Um livro evolucionista. Eu guardo em casa o original, que graças a Deus nunca foi publicado, porque é muito ruim também. Então, está lá como um documento para provar que realmente eu fui isso, né? O personagem de ficção científica aqui seria o próximo passo da evolução humana. Então veja como eu pensava naquele tempo, né? E hoje eu vejo que realmente, eu vou resumir esse gráfico aqui, depois você pode ver lá no meu canal, tem um vídeo que eu explico direitinho isso aí, né? A parte de cima é a concepção bíblica das origens. A parte de baixo é a concepção, aquela ideia de que o relato bíblico é metafórico, é uma alegoria, como eu pensava no passado. Eu pensava que Adão e Eva era só um mito. E que Deus tinha criado a vida por processos evolutivos, e ela vai então evoluindo por si só, quase um deísmo, né? Um Deus que se afasta e deixa os processos naturais acontecer. Por isso que eu digo que eu era um evolucionista teísta, como muitos hoje também são. Só que você aqui, quando você adota esse tipo de visão aqui, que coloca o relato da criação como alegórico, metafórico, você elimina ali o conceito de pecado, porque está lá, Gênesis 3, o relato da queda, né? Do casamento heteromonogâmico, do estilo de vida correto que Deus estabeleceu, uma série de pilares de verdades bíblicas são derrubadas ou derrubados, os pilares,
quando você solapa o relato original da criação. Por que Satanás mudou de tática? Porque ele tentou destruir a Bíblia por muitos anos, muitos séculos. Queimá-la, eliminá-la, matar os tradutores, mas não deu certo. Ainda hoje é o livro mais traduzido no mundo, mais lido, mais vendido. Então, qual é a tática agora? Lançar dúvida sobre a base teológica dela, da Bíblia. Gênesis 1, 2, 3, até 11, digamos ali, que tem o dilúvio, também tem a Torre de Babel. Os capítulos que dão a teologia para toda a Bíblia. Se a árvore da vida, mencionada em Gênesis capítulo 2, não existiu, que árvore da vida é aquela que Apocalipse diz que nós mais uma vez teremos acesso no futuro? É mito também? Se o dilúvio é um mito, por que Jesus comparou sua vinda literal ao dilúvio? Se o casal Adão e Eva estabeleceram a norma para esse assunto, é normativo, sim. Por que Jesus, se fosse um mito isso, por que Jesus repete lá no Evangelho? Vocês se lembram o que está escrito? Deus os formou homem e mulher e disse que eles se unissem e para que se tornassem uma só carne. Jesus repete isso. Paulo repete isso. Estavam todos errados. Para Jesus, Adão e Eva foram literais, personagens históricos. Se a morte não é resultado do pecado, narrado em Gênesis 3, e já existia antes de haver Homo sapiens, então Deus criou a morte também junto com a vida? Deus criou a seleção natural tão terrível quanto é? Sobrevivência do mais apto? Que Deus é esse? Eu preferiria ser ateu a ser um evolucionista teísta, porque isso deturpa o caráter de Deus, coloca um Deus tirano, um Deus que criou a morte como um elemento natural de sua criação. Como é isso? Graças a Deus eu encontrei uma verdade que é lógica, coerente. A morte veio por causa do pecado. Jesus morreu em meu lugar para que eu não precisasse passar pela morte eterna. E um dia Ele vai recriar o mundo à semelhança do que Ele tinha feito perfeitamente lá no princípio. Se eu não creio que Deus foi capaz de criar o mundo em 6 dias, a vida aqui, em 6 dias literais de 24 horas, por que eu vou crer que Ele será capaz de um dia recriar o mundo? Percebe? Adotar a visão evolucionista teísta é trazer uma série de confusões teológicas, científicas, que não fazem sentido. Hoje eu vejo assim, na época eu não via assim, não compreendia desse jeito. Enfim, Leonardo Boff foi um dos nossos mentores também, naquilo que é conhecido como teologia da libertação, que, repito, é um marxismo cristianizado, uma tentativa também de unir o que é imissível. Assim como o darwinismo não pode ser unido ao cristianismo, o marxismo também não pode ser unido ao cristianismo, porque em essência o marxismo é ateu, materialista. E outros movimentos ideológicos também, obviamente. Eu estou falando da minha história, repito, eu estou falando do que eu vivi e experimentei. Então não vou enveredar para outras ideologias, porque não foram as que me tocaram, né? As que me afetaram. Essa praia aqui, Praia do Rincão, fica próxima da minha cidade natal. Então ali sempre, no verão, meu pai alugava uma casa ou um apartamento e a gente passava alguns dias lá, veraneando. Não é das mais bonitas de Santa Catarina, mas ela tem uma orla bem longa, em linha reta assim, né? E é boa para caminhadas, para corrida. E eu gostava de caminhar ali quando era adolescente. E muitas vezes eu me lembro que caminhava assim próximo ao pôr do sol para me deitar na areia e ficar vendo as estrelas aparecendo no céu. E eu estudava astronomia, conhecia um pouco das constelações, era muito agradável ver isso. Mas também me lembro que muitas vezes, ao ver as estrelas ali nascendo, aparecendo no céu, né, eu me perguntava, de onde veio tudo isso? E para onde vai tudo isso? Quem sou eu em tudo isso? E quer saber? As minhas ideias científicas não respondiam. Os meus autores preferidos não me respondiam. A minha teologia não respondia a isso, porque não estava preocupada com isso. A teologia da libertação se preocupa só com o social aqui e agora. Mas eu pensava, ok, eu tenho que ajudar as pessoas menos favorecidas, eu tenho que lutar para combater as desigualdades, sim, isso é legítimo, mas um dia tudo isso vai acabar, porque o universo vai deixar de existir, ou vai
o nosso Sol vai terminar seu combustível ali, vai queimar todo o seu hidrogênio, e em algum momento, diziam para mim os cientistas, né, a vida terá fim, e ninguém vai se lembrar de que passamos por aqui. E eu ficava pensando, mas que sentido há então? Lutar tanto, né? Se esforçar. E eu me lembrava de um professor de física, ateu, que de vez em quando ele nos assustava, ele estava dando aula lá, e batia, dava um soco no quadro, pam! Virava para a gente e falava, para que se matar tanto? Para que estudar tanto? Se um dia eu vou morrer? E a gente pensava, é verdade, né? Eu queria estar na praia agora. Eu tenho que ficar aqui estudando, assistindo essa aula aqui desse camarada que não sabe nem para onde vai, né? Mas eu passava por isso mesmo sendo um cristão. Para onde eu vou? De onde veio tudo isso? Uma explosão cósmica? Eu via a ordem no céu. Eu via um universo finamente projetado, com leis constantes. Isso não pode ter vindo do caos. Isso é design inteligente. E as coisas não se encaixavam. Nessa fase, eu entrei em contato com uma linha, né, de estudos chamada parapsicologia. Olha como o diabo é esperto, tá? O diabo sabia que comigo astrologia, horóscopo, essas coisas não pegariam. Porque eu conhecia a astronomia e sabia que a astrologia é uma pseudociência. Ocultismo, essas coisas não me atraíam, porque eu tinha sido influenciado por autores científicos. Mas a parapsicologia me pareceu científica. E comecei a ler sobre isso, a estudar sobre isso. E eu não sei onde eu estaria hoje se Deus não tivesse me colocado um freio. Porque eu estava indo meio longe demais. E foi nesse momento da minha vida, em que no ensino médio, aí está, né, estão os três que estavam me influenciando. E curiosamente, os dois grandes enganos, né, que Ellen White mencionou no Grande Conflito, estão aí embutidos, né? Charles Darwin, o evolucionismo, Allan Kardec, não exatamente pelo espiritismo, mas pela parapsicologia, que na verdade é um espiritismo disfarçado, né? E Karl Marx estava sendo influenciado por esses três, de forma direta ou indireta. E aí Deus falou, chega, aí já não dá mais. Me matriculei no curso de Química, num colégio lá da minha cidade, em 89, e aí conheci esse jovem aqui, esse loiro, o Vanderlei Ricken, que foi o instrumento que Deus usou para me confrontar, no bom sentido. O Vanderlei, hoje ele é bibliotecário do nosso internato lá no Rio Grande do Sul, o IACS. O Vanderlei era muito estudioso da Bíblia, muito corajoso, porque eu lembro que ele chegava na classe, ele entregava folheto para todo mundo, assim, de carteira em carteira. Ele falava da religião dele, assim, abertamente, e eu ficava pensando, esse camarada aí é muito ousado, né? E eu ficava incomodado, porque como líder católico, eu não fazia aquilo. Eu ficava incomodado, mas também admirado com a postura dele. Era uma pessoa aberta, brincalhona, mas também séria com as coisas de Deus. Isso começou a mexer comigo. Um dia eu estava conversando com um rapaz, um colega de classe, testemunha de Jeová. Eu não lembro bem qual foi o assunto, mas eu lembro que eu queria provar para esse rapaz algo na Bíblia, eu não conhecia a Bíblia o suficiente. Aí o Vanderlei se aproximou e na minha ótica ele começou a me defender, porque ali eu estava certo. E começou a usar a Bíblia. Eu pensei, mas olha só que interessante, esse crente aí, né, está me defendendo aqui, usando a Bíblia. Aí o rapaz, testemunho de Jeová, se afastou, e o Vanderlei e eu ficamos conversando ali por um tempo. E a certa altura da conversa ele me fez uma pergunta que mudou a minha trajetória. Sabe qual foi? Michelson, você quer conhecer o Apocalipse? E agora? Eu tinha preconceito contra crentes. Quem era ele para querer me ensinar? Mas eu vi que ele sabia. E eu queria muito saber do Apocalipse. Sabe por quê? Anos antes, 14 anos por ali, era o tempo da Guerra Fria, lembram? União Soviética, Estados Unidos sempre se estranhando. A gente tinha medo que o mundo acabasse com uma bomba atômica. Lembra dessa fase aí? Desse medão que a gente tinha? Quem balançou a cabeça de novo se denunciou. Porque os mais novos até podem pensar que Guerra Fria era guerra de gelo, né? Se não estudou a história. Quem estudou sabe o que é. Então, com os meus colegas de classe, nós íamos para a biblioteca da escola, montamos um grupo de estudos, olha aí, 14, 13 anos. Pegávamos a Bíblia e começamos a estudar o Apocalipse, a ler o Apocalipse. Aí um
ficou responsável por estudar a bomba atômica, a radiação, a radioatividade, quanto tempo duraria sobre a Terra. O outro foi estudar questões mais políticas, e nós concluímos algumas coisas interessantes. Primeira, a besta era o míssil nuclear, porque o poder estava na cauda e na cabeça, jato e ogiva. A outra besta era o Ronald, tem um segundo nome que eu sempre esqueço, mas também dá 6. Ronald alguma coisa Reagan, 666, é a besta. E eu pregava para os meus parentes isso aí. E quando eu falava, os meus parentes diziam assim: esse rapaz tem que ser padre mesmo, sabe tudo de Bíblia. Só que eu não sabia nada, mas eu queria saber. Nós queríamos saber o futuro, a gente tinha medo do futuro. Crianças. Anos depois, encontro um rapaz que me faz a pergunta crucial: você quer conhecer o Apocalipse? Eu quero muito, mas eu tenho preconceito. Como é que funciona esse negócio aí? Olha, eu tenho aqui umas guias de estudo, eu posso ir à sua casa. Não, lá em casa você não vai. Me entrega essas folhinhas aí, Seminário Revelações do Apocalipse. Eu vou levar para casa, vou pegar minha Bíblia Paulinas, católica, e vou estudar com ela. Se tiver de acordo, beleza, senão a gente já para por aqui. O que aconteceu? Cada estudo eu caí do cavalo. Estava certo. Irmãos, eu me lembro com emoção, como se fosse hoje. Cada vez que eu pegava a palavra de Deus para estudar essas guias de estudo, abria o Apocalipse, e o Espírito Santo iluminando a minha mente, abrindo o meu entendimento, eu sentia a presença de Deus no meu quarto. Era algo maravilhoso, tenho saudade desse tempo. Assim, de lembrar disso, né? Depois eu já aceitava que o Vanderlei fosse à minha casa. Muitas vezes ele ia sexta-feira à noite e ficávamos até madrugada estudando a Bíblia. E ele depois me dizia: é que eu não queria que você fosse para a balada. Então eu ficava aqui até madrugada. Que bom, né? E olha, é emocionante, porque lá faz muito frio no inverno. 1 grau, 0 grau, muito comum. Ele pegava a bicicleta dele, velha, enchia de livros na mochila e pedalava até a minha casa. 4 quilômetros, 3, 4 quilômetros. No frio, chovendo ou não, estava lá. O Vanderlei teve paciência comigo por 3 anos. Você teria? Com interessado na Bíblia? Eu gostava dos estudos, não gostava dos apelos. Mexia comigo. Teve um último apelo que ele fez, ele falou assim: Michelson, eu esperava que você fosse um Paulo moderno, mas eu acho que você vai ser uma Agripa. Então, quem é esse Agripa? Ele mandou uma carta, não tinha Messenger, não tinha WhatsApp na época, mandou uma carta. Escreveu várias cartas para mim. Carta de Vanderlei a Michelson. E aí nessa carta ele falou: parece que você vai ser uma Agripa mesmo, né? Aí eu fui na Bíblia: peraí, meu amigo, a Agripa quase se converteu e se perdeu? Não, eu não quero ser esse Agripa não. Deus teve que trabalhar comigo, eu vou contar depois como é que foi, para me quebrar de verdade e eu aceitar que eu estava entendendo. Veja só, Charles Darwin começou a escrever seu livro mais conhecido, que é este aqui, que foi um livro também que eu acreditei por muito tempo, né? A Origem das Espécies, em 1844. Você crê em coincidências? Ou em orquestração, nesse caso? Ele começa a esboçar o livro e depois publica em 1859. No mesmo ano, Marx e Engels se encontraram. E pouco depois, em 48, publicaram o Manifesto Comunista, que também está aqui. Não sei quantos já leram esse livro aqui. É bom, viu? Ler. Para você saber realmente o que pensa, né? A base desse pensamento. É instrutivo, vale a pena conhecer. Nós estudávamos isso lá na adolescência, na juventude, né? Então, 1848, o espiritualismo moderno, as pancadas na casa da família Fox, 1848 também, eu já começo a duvidar que seja coincidência. É o espetáculo paralelo de Satanás para abafar um movimento profético que iria abalar o mundo com a mensagem de que há um Deus Criador, de que nós somos criatura dele, que o sábado é o memorial da criação, e que Babilônia está perdida no meio de um monte de ideias equivocadas, corrompidas e até satânicas. O diabo não queria que esse movimento prosperasse, então ele criou vários movimentos paralelos, com mensagens que vão totalmente contra. E hoje de manhã, né, para ser mais preciso, né, um dos meus temas será a mensagem mais importante. Eu vou dissecar as 3 mensagens angélicas, que foram justamente as mensagens que abriram meus olhos, que tiveram um impacto tremendo sobre a minha vida. O Livro dos Espíritos, de Kardec,
evolucionista também. Ele fala assim, ó: os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germens de todos os seres vivos. Os germes estavam em estado latente, quer dizer, o espiritismo é evolucionista, em essência. Mas tem mais. O marxismo é evolucionista, sabiam disso? Numa das edições do Capital, de Karl Marx, ele dedica a obra a quem? A Charles Darwin, de um autêntico amigo seu, a Darwin. E há vários autores que reconhecem realmente a influência do darwinismo no marxismo. Por exemplo, e aqui eu estou pegando autores seculares, tá bom? Para não dizer que estou aqui usando autores adventistas ou cristãos. José Oswaldo de Meira Pena, no livro Polemos, ex-professor da UNB, disse o seguinte, escreveu o seguinte: em carta a Engels, em 1860, um ano após a publicação de Origem das Espécies, Marx informa seu dileto amigo que durante meu tempo, aspas aqui porque são palavras de Marx, durante meu tempo de provações, nas 4 últimas semanas, li toda espécie de coisas, entre outras, o livro de Darwin, sobre a seleção natural. Apesar do seu inglês pesado, esse livro contém o fundamento natural da nossa teoria. Marx está dizendo isso, que o fundamento natural da sua teoria é o darwinismo, conceito de luta de classes, no caso luta da natureza, transposto para a política, conceito de sobrevivência do mais apto, e materialismo e Deus dispensável, está tudo ali. As coisas estão interconectadas, perceba isso. Eu não percebia na época, depois a ficha caiu. Um livro muito bom, recomendo a vocês, O Comunista Exposto. Quem recomenda também, ó, Dr. Ben Carson, numa das orelhas do livro, ele está ali, tem um trecho, uma recomendação dele. O autor diz que Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica, não haveria necessidade de criador, planejador ou força governante no universo. Pronto, é uma teoria ateia, em essência, materialista. Esse aqui é um livro que é um tesouro e contém um sebo também, dos anos 50. O autor é um teólogo e filósofo católico, George Sigmund, alemão. O livro é muito bom. E ele analisa várias correntes filosóficas, pensadores, é um livro até gostoso de ler. Muito bom. Se você encontrar um dia em algum sebo aí, vale a pena, recomendo. Não empresto o meu porque é obra rara. Mas ele diz sobre Marx o seguinte, ó: a base da filosofia de Marx é o reconhecimento da autoconsciência humana como divindade suprema. O homem é colocado no trono e Deus destronado. A condição essencial para a criação de um novo mundo no qual o homem seja dono de si mesmo é a destruição do antigo mundo cristão. Um autor católico, um filósofo, percebendo isso. Marx e Engels tiveram como dogma inamovível a teoria de que o ateísmo deveria formar a base da autolibertação do homem. Como alguns querem trazer isso para dentro do adventismo? Me digam. Querendo misturar água com óleo, não mistura, não dá. Sobre os 10 mandamentos e a moral judaico-cristã, o que o marxismo fala? Olha que interessante, vocês adventistas que gostam tanto da lei de Deus, não é? Não é o povo da lei de Deus, que ama a Deus, por isso guarda os mandamentos? Quer saber o que o marxismo fala sobre a lei de Deus? Os escritores comunistas sustentam que o código de ética judaico-cristão é moralidade de classe. Com isso, querem dizer que os 10 mandamentos e a ética do cristianismo foram criados para proteger a propriedade privada. Está aqui no manifesto, tudo isso. E a classe proprietária. Eles acreditam que honrarás pai e mãe tenha sido criado pelos judeus antigos para enfatizar a seus filhos que eles constituíam propriedade particular de seus pais. Está vendo? Não matarás foi atribuído à crença da classe dominante de que seus corpos eram propriedade privada e, portanto, deveriam ser protegidos juntamente com outros direitos de propriedade. Consideraram que não cometerás adultério e não cobiçarás a mulher do teu próximo, foram criados para acrescentar a ideia de que o marido era senhor da casa e sua esposa propriedade privada, que pertencia estritamente a ele. Aí inventaram o mandamento de não adulterar. Quer ver uma coisa?
Eu vou pegar a fonte primária aqui, tá? O Manifesto Comunista. Na página dessa edição minha aqui, na página 66, eles escreveram o seguinte aqui sobre a família, tá? Que nós, adventistas, damos, né, valorizamos tanto a família criada por Deus. Página 66. Eu vou ler só um trechinho aqui, depois, quem quiser conferir, essa obra aqui é bem conhecida, né? Diz assim: a abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados com esse infame propósito dos comunistas. A abolição da família. Então, eles relativizam a lei de Deus, a interpretam sob a ótica política deles e tornam a palavra de Deus uma piada, né? Usada, construída, elaborada para favorecer uma classe dominante. Triste isso. Tremendamente lamentável. Então nós temos uma listinha que me afetou por muito tempo, embora eu nem soubesse de tudo isso. Iluminismo, e aí quem sabe valeria a pena um estudo sobre Apocalipse 11, que é bem interessante, meu canal no YouTube tem isso aí, você pode procurar. Therion, esqueci o subtítulo, mas se você procurar Therion com H, que quer dizer besta, né, em grego, você encontra uma palestra em que eu explico bem a questão da Revolução Francesa e Apocalipse 11. O Iluminismo, a alta crítica e os filhotes dela, teologias identitárias, por exemplo, né, que vem lá da alta crítica. Clericalismo, de que só a Igreja Católica pode interpretar a Bíblia, aí vai para o outro extremo. Darwinismo, marxismo e espiritualismo. Tudo isso vai contra Gênesis 1, 2 e 3. Eu louvo a Deus porque eu fui libertado dessas coisas. Mas eu peço ao meu Deus que ajude a igreja a enxergar que essas coisas estão tentando entrar para anular o adventismo, neutralizar o adventismo. Mantenhamos tudo isso fora, porque não combina com a nossa mensagem, com a nossa vocação, com a nossa herança profética. Para concluir minha história, eu sabia de tudo isso, já eram quase 3 anos de estudos. Fiz todos os estudos adventistas que você podia imaginar na época. Encontro com a vida, Apocalipse, Bíblia fácil eu acho que não tinha na época, mas se tivesse eu tinha feito também. E fui postergando minha conversão. E Deus permitiu que acontecesse algumas coisas interessantes para me acordar. Primeira, o Vanderlei, eu acho que não tinha nem noção disso, mas ele foi muito usado por Deus para me discipular. Ele sempre amou dar estudos bíblicos e me convidou para ir com ele. Eu nem era batizado ainda. Eu acompanhava os estudos com ele, gostava de participar junto. E um dia, no caminho para a casa do interessado, ele falou assim: hoje você vai dar o estudo. Como assim, Vanderlei? Eu nem sou batizado, né? Eu só estou te acompanhando. Não, é você que vai dar mesmo, eu vou estar ali junto, eu vou comentar se precisar. Assim, e foi assim mesmo. Eu dei o estudo bíblico, não lembro qual foi o assunto, mas eu gostei tanto que nunca mais parei. Hoje mesmo, eu ofereci um estudo para o Uber, ele aceitou. Lá de Tatuí. E vamos começar, não sei quando vai ser isso aí, fim de semana, um dia à noite, né? Eu vou ter que encaixar na agenda, mas depois eu conto para vocês como é que foi a história. Muito legal. Deus, ele nos mostra, sabe, as coisas, nos dá essa sensibilidade missionária. E eu senti, e como ele era pentecostal, ele é pentecostal, eu sei que eles dão muito valor para isso. Eu falei: amigo, eu vou fazer o check-in aqui no celular, mas deixa eu te falar uma coisa, eu estou sentindo aqui de Deus que eu tenho que te fazer um convite. Espera aí. E comecei a mexer, né? E ele ficou com aquilo. Eu terminei o check-in, ele perguntou: e qual é o convite? Presta atenção, porque isso vem de Deus, amigo. Você aceita fazer um estudo bíblico comigo? Ele falou: rapaz, eu estava até pensando em te pedir. Porque a conversa toda, Tatuí até o aeroporto, dá 1h30, mais ou menos. E a gente conversou bastante hoje sobre a Bíblia. Orem por ele, o Marcial. Uma pessoa muito sincera, de Deus. E nós queremos começar o estudo com ele e com a esposa. Como eu disse, eu nunca mais parei. Para mim é uma bênção dar estudo bíblico, ver Deus atuando na vida das pessoas e compartilhar as bênçãos que Deus me deu, né? Bem, o Vanderlei e eu escolhemos um bairro de Criciúma para evangelizar. Fomos fazer pesquisa bíblica, que é aquele método de você bater nas portas, as pessoas, você faz umas perguntas e no final você pergunta: você aceita estudar a Bíblia com a gente? Muita gente costuma aceitar, ou naquele tempo pelo menos era assim. Naquela tarde, ninguém aceitou.
E a gente estava cansado, suado, era verão. Aí estávamos voltando para casa, sentamos numa pedra na beira do caminho. Eu olhei para o Vanderlei e perguntei: Vanderlei, o que será que aconteceu? A gente fez tudo certinho, né? Ele falou assim, aqueles olhos azuis ali, profundos, né? De alemão bravo. Ele falou assim: você não sabe não o que aconteceu? Como você quer partilhar uma mensagem que você ainda não vive? Foi uma punhalada, porque eu não guardava o sábado ainda, de vez em quando ainda bebia com os amigos, entendeu? Estava levando desse jeito, um pé lá, um pé cá. E eu parei e pensei: realmente eu estou sendo hipócrita, né? Ele me deu uma pancada, uma lapada, como se diz, né? Naquele momento. Parei para pensar. Outra coisa que aconteceu. Nessa ocasião já não bebia mais, eu tomei a decisão: senhor, não bebo mais, não vou mais beber nem socialmente, já entendi que isso aí não presta, vou parar. Mas era uma sexta-feira à noite e era a festa de encerramento do meu curso de Química com meus colegas. Eu já sabia que era sábado, mas eu pensei: é só essa vez, né? Aí eu pedi o carro para a mãe, o pai não estava em casa. Eu nunca saía sem pedir para o meu pai, até porque eu não tinha carta ainda. E foi o primeiro carro zero que meu pai comprou na vida. Um Uno 1990, novinho. Mãe, deixa eu ir com o carro para a festa? Seu pai não está em casa. Ah, mas ele sempre deixa. Você que sabe. Peguei a chave, fui com o carro, aí fui para o local da festa, chegou lá, não tinha caixa de som, alguém esqueceu. Eu vou buscar, pode deixar, a gente quer, motorista novo quer dirigir mais, né? Aí deixa que eu vou buscar as caixas de som aí para a festa. Numa curva do caminho, eu vi 4 faróis vindo na minha direção, em alta velocidade. 4 faróis, um carro passando por outro, né? Ultrapassando. Eu jogava videogame, eu era bom no videogame. Eu pensei: eu vou fazer o seguinte, isso é 1 segundo, né? Eu vou desviar para a direita, tem um muro enorme aqui e um gramado, mas eu vou desviar, eu não vou bater no muro porque eu vou subir no gramado, lá na frente tem uma árvore e vai dar tempo de eu sair do gramado e voltar para a estrada. No videogame dá certo. Fui para o gramado, pisei no freio e escorregou, né? E o carro foi incrível, né? Parece que em câmera lenta, né? A árvore se aproximando e pam, bati de frente na árvore. Amassou toda a frente do carro. O carro zero do meu pai. Eu desci do carro, pus a mão no capô, não pensei em nenhum palavrão, eu só pensei o seguinte: o que eu estou fazendo aqui, em pleno sábado, no dia do Senhor? Acabou a festa para mim, eu fui para casa preocupado, né? Pai, bati o carro. Meu pai me surpreendeu. Amanhã a gente vê isso aí, vamos dormir. Ele dormiu, eu não. Deus permitiu. Várias outras ocasiões eu fiz coisas malucas com carro, cavalo de pau e tal, e nunca bati. Naquela noite eu bati. Deus deixou. Claro que sim. E a última coisa foi a mais marcante. Eu era... 2 coisas, pelo menos 2 entre outras, que eu era realmente muito viciado, né? Uma delas era leituras, né? Histórias em quadrinhos e cinema. Era a missa das 7 e o filme das 8 no cinema, todo domingo. E eu pensei: vou fazer então uma despedida, vou assistir o último filme. Olha qual foi na tela: Ghost, do outro lado da vida, um filme espírita. Eu sabia que era tudo mentira, eu já conhecia a palavra de Deus, mas saí emocionado do filme. Era o poder de um filme, né? Mexe com as emoções. Mas o detalhe é que uma amiga... Fui com os amigos assistir o filme, né? E uma amiga ia para outra direção, e sozinha, já era tarde, umas 11 da noite, e eu me dispus a levá-la em casa. E durante o trajeto, a gente foi conversando e ela começou a contar que o pai dela estava tendo uns comportamentos estranhos. Falava com a voz da avó dela, da mãe dele, que tinha morrido. Falava coisas que só ela sabia, entre aspas, né? Enfim... A família estava perturbada e querendo ir para o espiritismo, por conta disso aí, né? Eram católicos. E eu pensei: o que eu falo para ela agora, né? O que é pior, né? Pensar que é a avó que morreu que está falando ou que é o diabo mesmo, né? Mas eu pensei: eu tenho que falar a verdade. E comecei a falar sobre o que eu tinha aprendido na Bíblia. Que os mortos estão dormindo, não participam do que está aqui acontecendo na terra, Eclesiastes 9, né? E outros textos mais. E à medida que eu falava para ela, eu comecei a sentir uma coisa muito estranha. Eu tinha aí 18 anos, era saudável, e comecei a sentir uma falta de ar muito estranha. Não conseguia mais falar. Como se uma mão pesada estivesse apertando o meu peito e me impedindo de falar. Eu fiquei apavorado.
Quando chegamos em frente à casa dela, ela percebeu que eu estava pálido, era inverno, mas eu estava suando embaixo da roupa de lã. Ela convidou para entrar, eu não quis, parece que alguma coisa na casa dela ia me destruir realmente, né? Eu voltei para casa mais rápido que eu pude, um pavor que eu nunca tinha experimentado. E eu me amaldiçoei quando cheguei em casa, porque eu tinha escolhido ficar com o porão. Meus pais ficavam em cima, no quarto deles, e eu fiquei sozinho lá, morando no porão. Eu tinha que descer uma escada, e sozinho, né? Morrendo de medo. Desci a escada e caí de joelhos no meu quarto em prantos. Eu entendi o que tinha acontecido. E eu falei para Deus mais ou menos o seguinte: Senhor, me perdoa, porque eu estou sendo hipócrita mesmo, querendo ensinar às pessoas coisas que eu não estou vivendo. Eu sei que o diabo tentou me destruir hoje, e só não fui destruído porque Tu intervieste, né? Porque Tu me protegeste. Obrigado e perdão, Senhor. E depois eu fui dormir mais tranquilo, mas com a luz acesa ainda, né? Enfim, para encurtar a história, poucos dias depois o Vanderlei me levou para conhecer um obreiro bíblico que estava evangelizando a cidade e estava pernoitando na igreja. Era uma sexta-feira à noite, me lembro muito bem. A igreja estava vazia, estava só o obreiro bíblico e nós dois. Naquela noite nós nos ajoelhamos na igreja central de Criciúma. E aquele obreiro fez uma oração tão poderosa que eu não resisti mais. Naquele dia, naquela noite eu me entreguei a Jesus. A luta estava terminando nesse sentido, né? Porque outras lutas vieram depois, mas aí com Cristo. E aquela noite foi então determinante para mim. E no dia, deixa eu mostrar aqui a foto para vocês. Aqui está, no dia 28 de dezembro de 91 eu fui batizado então na igreja central de Criciúma. Nunca me arrependi dessa decisão. Foi das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida. E decidi naquele dia que eu viria para a igreja adventista para ser um verdadeiro adventista. Nunca mais abandonar esse caminho. E enquanto Deus me der forças, eu vou pregar essa mensagem. Aqui tem uma foto do estudo que eu dei para minha mãe e para minha irmã mais nova, na época. Guardo com muito carinho essa foto. Um ano depois, a minha irmã e a minha mãe foram batizadas também. Minhas primeiras filhas espirituais, né? E aqui, um detalhe que eu quero contar também, é que as últimas 3 missas que eu assisti, eu ia mais à missa para que a minha mãe não pegasse no meu pé, porque ela é católica ainda, né? Então eu pegava o folhetinho domingo lá e entregava para ela, tá aqui, eu fui à missa. As 3 últimas, eu me lembro muito bem, as 2 pelo menos últimas, uma o padre falou sobre a Assunção de Nossa Senhora, eu já sabia que isso não é bíblico, e a última foi sobre o domingo, aí parece que foi para mim mesmo, né? Naquele dia eu saí da igreja, fui lá para fora, me sentei numa escadaria, olhei para o céu e pedi um sinal para Deus. Eu falei assim: Senhor, se é para eu ser um adventista do 7º dia mesmo, por favor, que aquela estrela para a qual estou olhando agora brilhe mais forte. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Na hora eu baixei a cabeça envergonhado e falei para mim mesmo, né, para Deus, né? Senhor, que vergonha. Tu já me deste tantos sinais. A tua palavra é o maior sinal. E eu já tinha estudado esse livro por 3 anos. E eu disse: eu não preciso de sinal nenhum mais, Senhor, me perdoa. Eu sei o que eu tenho que fazer. E aí veio tudo que eu já contei para vocês. O texto que mais me marcou, eu só vou ler agora, mas eu vou explicá-lo amanhã. Amanhã não, né? Tecnicamente hoje pela manhã. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, por favor. Você que está em casa também, se quiser acompanhar a leitura comigo, Apocalipse 14, só vou ler, porque a explicação ficará para a mensagem com o título A Mensagem Mais Importante. A Mensagem Mais Importante. Apocalipse 14, 6 e seguintes, nós lemos assim, e foi o texto que mais me impactou realmente, naquela época, e continua me impactando. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Os versos seguintes denunciam as mentiras de Babilônia. Com esse texto eu descobri que eu não era um acidente cósmico, que eu não era fruto de uma evolução cega e casual, mas que eu tinha sido criado por Deus.
que havia um propósito para todos nós, para mim, para a minha vida. Agora, finalmente, eu sabia de onde eu tinha vindo e para onde eu estava indo e estou indo. Eu sabia do meu papel nessa peça chamada vida. As peças se encaixaram e eu encontrei paz para o meu coração, para a minha mente, e isso não tem preço. Talvez você que tenha nascido já num lar cristão, adventista, não consiga avaliar muito bem o quão precioso é esse tesouro, o quão preciosa é essa herança. Quem veio de fora consegue contrastar e comparar. É incomparável. Não tem comparação. É um tesouro maravilhoso. A nossa herança. Essa herança que me alcançou um dia e que eu espero que por meu intermédio e por seu intermédio possa alcançar muitas pessoas. Eu faço um convite para vocês e você que está nos assistindo, né? Permita também que Deus realize essa obra na sua vida. Depois Deus me deu uma namorada maravilhosa que se tornou minha esposa, me deu 3 filhos maravilhosos, me deu um ministério. O chamado para o pastorado, para o ministério pastoral, para mim foi um presente de Deus, porque eu queria ser padre, lembra? E Deus me deu de ser pastor, adventista do 7º dia. Foram muitos privilégios que também envolvem muitas responsabilidades, né? Mas eu louvo a Deus por tudo, pelas coisas boas e ruins que aconteceram, porque ajudaram nessa minha trajetória. Eu espero que você também possa dar valor a essa herança maravilhosa. E não só dar valor à herança, mas passar adiante, levar adiante, preservar essa mensagem e proclamá-la com o poder do Espírito Santo, para que outras pessoas também tenham esse privilégio que nós tivemos e temos. Louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar você a ficar em pé, para que nós possamos fazer uma oração de gratidão e de compromisso com o nosso Deus. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque um dia a Tua palavra, a Tua mensagem salvadora e transformadora nos alcançou. Eu te agradeço, Senhor, pelo que tens feito, tens feito na minha vida, porque me tiraste das trevas, das ideologias que não levam a lugar nenhum, e me apresentaste uma verdade maravilhosa, que faz sentido, mas mais do que isso, que traz esperança verdadeira. Ajuda, Pai, a Tua igreja a continuar marchando, resistindo aos ventos de doutrinas falsas, a ideologias e propostas e ideias que não têm nada a ver com a Tua palavra, e nada a ver com o adventismo, mas que possamos ser cristãos adventistas bíblicos de fato, porque isso nos basta. Se formos isso, seremos pessoas corretas, amorosas, pessoas que acolhem o pecador para que ele seja transformado pelo Teu poder. Ajuda-nos a amar como Tu nos amaste, a receber como fomos recebidos, a oferecer como nós recebemos também. Usa-nos como Teus instrumentos. E abençoa, Pai, este fim de semana, em que estaremos refletindo sobre essa herança maravilhosa, essa herança profética. Que por nosso intermédio, Senhor, a pregação do Evangelho seja logo concluída e Jesus volte para nos buscar deste mundo de pecado. Abençoa esta igreja, a central de Campo Grande. Abençoa os amigos que estiveram nos assistindo pela internet. Que nós possamos ter uma boa noite de descanso, de repouso, e estar aqui pela manhã animados para continuar a nossa jornada. Eu agradeço tudo isso e te peço essas bênçãos também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.